gravar aqui, não esqueça. Gente, meu áudio tá baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui. Já tá no máximo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Tá normal? Então tá. É porque a Vitória tá falando que o meu áudio tá baixo. Talvez seja o seu aí, Vitória. Dá uma aumentada aí no volume. Eu acho o meu já tá no máximo aqui. Ô, gente, quero pedir desculpa. Segunda-feira eu tive um pequeno imprevisto. Meu marido teve que sair para resolver uma questão com a mãe dele lá. E eu fiquei sozinha com meu filho. E aí, sozinha com ele, é impossível fazer qualquer coisa. Porque ele não me deixa, ele não sai de perto de mim. Então, infelizmente, eu tive que desmarcar a aula com vocês. Mas, vamos retomar aqui. Vamos corrigir o exercício que eu passei para vocês aquele dia. E, gente, seguinte, dia 1º de junho, né, que é na segunda-feira, sem ser a próxima, a outra, tá marcada a nossa prova, né? Então, eu queria fazer com vocês um teste semana que vem, tá? Eu vou colocar uma prova lá fictícia que não vai valer nada. É até bom que vocês treinam, né? Vocês podem usar para estudar, para a gente ver se vai dar tudo certo, se vocês vão conseguir acessar, se vocês vão conseguir fazer, se vai ter algum problema de conexão ou qualquer outro tipo de problema, tá? Vocês já fizeram alguma? Não. Alguma atividade avaliativa? Alguma prova no sistema, pelo sistema? A gente, do terceiro período, a gente fez um teste do Fisicário lá. E deu tudo certo? Deu sim. Em questão, tipo, só o Arthur que, por conta da internet dele, que caiu. Pois é. Mas deu certo. É o seguinte, ela fica disponível 24 horas. Sim. Então, você tem 24 horas para fazer desde o momento em que eu abri, né? E aí, na hora que vocês começarem a fazer, vocês têm 1h40 para terminar. 2 horas, na verdade, eu acho. 120 minutos para terminar. E aí é o seguinte, depois que você responde uma questão e passa para a próxima, não tem jeito de voltar na anterior. Oh, misericórdia. Então, vocês têm que fazer, por isso que eu quero fazer um treino lá com vocês, pra vocês verem se vai dar tudo certo e tal. Semana que vem a gente faz, tá? É importante. Ô, Noelle, faz sim, porque eu, pelo menos, eu nunca fiz prova online, não sei como funciona. Eu também. Então, eu gostaria. Vai ser novidade para todo mundo. Ah, obrigada, beleza. Porque eu nunca fiz também, não. Eu nem sei como que vai ser. Pois é, não, mas vai dar certo. Tá? Se Deus quiser. Treinar, amém. Tudo. Semana que vem a gente podia fazer também uma revisãozinha, né? Apesar que as aulas estão gravadas, mas a matéria da prova, gente, não é tudo não, tá? A matéria da prova é... Depois eu vou colocar lá no grupo, porque tem muita gente que não está aqui na aula, mas a matéria da prova é de nacionalidade, direitos políticos e organização do Estado. Aquela parte de União, Estados, Distrito Federal, municípios, criação de estados, criação de municípios, tá? Repartição de competências não vai cair nessa prova. E intervenção federal também não vai cair nessa prova, tá bom? Ok. Então, semana que vem a gente... Mas você vai mandar no grupo, não vai? Vou mandar no grupo, porque tem muita gente que não tá... Beleza. Eu mando lá. Então, vamos começar, né, gente? Vou compartilhar aqui o exercício. Não sei se todos tiveram a oportunidade de tentar fazer, né? Mas é um exercício tranquilo, né? Para nós aqui que já estamos sabendo sobre intervenção federal. Vamos começar aí, ó. Então, questão número 1. O governador de certo estado não encaminhou a prestação de contas no prazo legal, deixando de apresentá-la mesmo após instado a fazê-lo pela Assembleia Legislativa. Após infrutíferas tentativas de fazer com que as contas fossem prestadas, sem que o governador apresentasse justificativa razoável para sua omissão. Não, beleza. Você Não, peraí só um pouquinho que eu vou... Depois eu desço pela, a gente libera já. Gente, o que é isso? Aí, pronto. Estava aberto o microfone de alguém e eu fechei aqui, tá? Então, vamos lá. Após infrutíferas tentativas de fazer com que as contas fossem prestadas sem que o governador apresentasse justificativa razoável para sua omissão, o presidente da Assembleia Legislativa representou ao presidente da República propondo que fosse decretada a intervenção federal no Estado, o que foi acolhido. Assim, o decreto interventivo que nomeou o interventor e fixou o prazo e as condições da medida foi submetido ao Congresso Nacional. Nesse caso, a intervenção foi, né, decretada. Aí vem lá as opções, regularmente ou irregularmente.
Antes da gente passar para as opções, vamos analisar o que a questão está falando. Então, tinha um Estado que deixou de prestar contas no prazo legal, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, se deixar de prestar contas no prazo legal é um motivo para decretar a intervenção federal, né? Vamos lá na Constituição. E aí nós vamos ver aqui no artigo 36 que a prestação de contas ela deve ser efetivada pelo Estado sob pena de estar violando um dos princípios sensíveis. Então, a prestação de contas, a apresentação da prestação de contas pelo Estado, ela é um princípio chamado sensível, previsto aqui no artigo 34, inciso 7º, a linha D, e a sua falta, né, a falta da prestação de contas é motivo para ensejar uma intervenção federal. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para assegurar a observância do princípio que determina a prestação de contas, né? Então, o motivo para decretar a intervenção federal, nós teríamos, né? Então, vamos voltar lá para a questão para ver se os outros elementos também são preenchidos, né? O governador, o presidente da Assembleia Legislativa, ou seja, um deputado estadual que foi, né, eleito presidente da Assembleia daquele estado, representou para o presidente da República propondo a intervenção e o presidente da República acolheu o pedido, né? E aí a gente tem que ver o quê? Se no caso de violação do princípio que determina a prestação de contas, qual que é o requisito? Se o presidente pode fazer de ofício ou não podendo ele fazer de ofício, necessitando uma provocação. Se essa provocação deve vir do presidente da Assembleia Legislativa, né? E aí nós vamos retornar aqui, para ver se está tudo correto, né? A Constituição, e vamos dar uma olhada no artigo 36. Se vocês lembrarem, aqui o inciso 3º do artigo 36 vai falar na hipótese do artigo 34, inciso 7º, que é onde está aqui o nosso princípio sensível. Observem aqui, ó, inciso 7º, tá vendo? A linha D do inciso 7º. Então, a gente vai ver aqui no inciso 3º do artigo 36 que, na hipótese do artigo 34, ou seja, no caso de violação de princípios sensíveis, a decretação da intervenção federal não pode ser feita de ofício. Ela depende de alguma coisa. De quê? De provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República. É aquela hipótese que nós trabalhamos em que, havendo violação de algum princípio sensível, o Procurador-Geral da República precisa ajuizar uma ação chamada representação interventiva no Supremo, né, no STF, e essa ação tem que ser provida. Somente com provimento da ação é que o presidente da República pode decretar a intervenção, tá? Então, no nosso caso aqui, o requisito necessário para decretar a intervenção no caso do exercício é o provimento pelo STF de representação do Procurador-Geral da República. Muito bem. Só o procurador pode fazer isso? Oi? Só o procurador pode fazer isso? Só o procurador é que tem competência para ajuizar esta ação, né? Então, ele ajuiza a ação e a ação tem que ser provida pelo STF, né? E aí a questão está falando o quê? Que o presidente da Assembleia Legislativa representou para o presidente da República e a representação foi acolhida, né? Aí, gente, o que a gente tem que ver, então? Já sabemos tudo. O decreto interventivo nomeou o interventor, fixou o prazo e as condições da medida. Então, o decreto interventivo, né, está cumprindo os requisitos. Tem que nomear o interventor, se for o caso, tem que fixar o prazo, porque a intervenção sempre é por prazo determinado, e tem que fixar as condições da medida. Então, beleza. Tendo analisado todos os elementos do enunciado, vamos passar às alternativas. A gente tem que ver se, no caso, a intervenção federal decretada foi, vamos lá, letra A, decretada regularmente, uma vez que fundada no descumprimento do princípio constitucional da prestação de contas da administração pública direta e indireta, tendo sido observado o procedimento constitucional para o exercício da competência do presidente da República.
Tá errada essa, né, gente? Por quê? Ela foi fundada, sim, num princípio constitucional que autoriza a intervenção, né? Só que o procedimento constitucional não foi observado. Por quê? Porque na questão está falando que foi a Assembleia que pediu para o presidente foi lá e decretou. E nós já sabemos que, no caso de violação de princípio sensível, é necessário que o procurador ajuize uma ação no STF, que essa ação seja provida. Então, o procedimento não foi observado, né? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Irregularmente, uma vez que os fatos apontados não caracterizam hipótese de intervenção federal, tendo o presidente excedido suas atribuições constitucionais, motivo pelo qual é cabível a anulação da medida judicialmente, né? A gente já sabe, né, pelos elementos que a gente acabou de ver, que ela de fato é irregular, né? Mas não é porque os fatos apontados não caracterizam hipótese de intervenção, porque nós já vimos que deixar de prestar as contas é uma hipótese que autoriza a intervenção federal, tá? Então, não é por esse motivo aqui que a intervenção federal está irregular. Por quê? Porque os fatos apontados caracterizam, sim, hipótese de intervenção federal. Então, essa alternativa está errada. Alternativa C. Irregularmente, uma vez que, embora a violação do princípio constitucional de prestação de contas justifique a intervenção federal, a medida depende de prévio provimento de representação proposta pelo Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral de Justiça, perante o Superior Tribunal de Justiça. Então, aqui, gente, ela estaria quase correta, né, até aqui, né? Por quê? É irregular, sim, uma vez que, embora a falta da prestação justifique a intervenção, tudo bem até aqui, a medida depende de prévio provimento da representação, sim. Só que não é do Procurador-Geral de Justiça, é do Procurador-Geral da República, né? E não é perante o Superior Tribunal de Justiça. É perante o quê? O Supremo Tribunal Federal, tá? Então, aqui a questão traz uma pegadinha, questão de concurso, e traz uma pegadinha para a gente confundir. Procurador-Geral de Justiça, gente, é o equivalente ao Procurador-Geral da República no âmbito estadual, tá? Então, não é ele que tem competência. Quem tem competência é o Procurador-Geral da República, ok? E a ação tem que ser ajuizada no STF e não no STJ. Então, a C está errada. Alternativa D. Irregularmente, uma vez que, embora a violação ao princípio constitucional da prestação de contas justifique a intervenção, e ainda que nessa hipótese possa ser decretada pelo presidente da República, independentemente de prévia decisão judicial, a medida não deveria ter sido submetida à apreciação do Congresso Nacional, por ter sido fruto de requisição do Poder Legislativo. Então, aqui está cheio de coisa errada, né? Nessa hipótese, pode ser decretada pelo presidente da República, independentemente de prévia decisão judicial. Não. Na hipótese, é necessário que haja uma decisão judicial de provimento para que possa ser decretada a intervenção federal nesse caso, né? Então, aqui existe essa parte que está errada, de forma que essa alternativa não é a verdadeira, tá? Letra E. Irregularmente, uma vez que, embora a violação ao princípio constitucional da prestação de contas justifique a intervenção, a medida depende de prévio provimento da representação proposta pelo Procurador-Geral da República perante o Supremo Tribunal Federal. Então, é essa aqui que está correta, né, gente? Embora a violação justifique a intervenção, sim, a violação da prestação de contas justifica a intervenção, e a medida depende de prévio provimento da representação proposta pelo PGR no STF, que é o que nos diz o inciso 3º do artigo 36. Então, a resposta correta dessa questão seria a letra E. Ok, gente? Alguma dúvida em relação a esta questão? Não, professor. Quem tinha feito? Não. Acertou? Eu acertei. Ótimo. Muito bem. Então, vamos continuar. Segunda questão. Podemos passar para frente, né? Sim. Pessoal, vou pedir que todo mundo silencie o microfone aí, por favor.
Vamos lá. Segunda questão. O presidente da República, após ser informado da existência de movimentos separatistas em determinada região do país, iniciou estudos sobre a conveniência de ser decretada intervenção federal nos estados envolvidos. Após ouvir o Conselho da República e o de Defesa Nacional, decretou a intervenção, sendo o respectivo decreto encaminhado para apreciação do Congresso Nacional nas 24 horas seguintes. Está correta a atuação do presidente da República? Ele poderia decretar a intervenção de ofício? Então, vamos lá, gente. Qual que é o caso da questão? Existência de movimentos separatistas, ou seja, alguns estados da federação estão querendo se separar, estão querendo sair da federação. E nós já vimos lá no início desse semestre que a federação proíbe o que a gente chama de secessão, que é o quê? A saída de algum dos entes federativos para se tornar independente, né? Isso é a proibição da secessão é inerente à federação, tá? Então, a federação não permite movimentos separatistas, tá? Isso violaria o quê? O pacto federativo, o princípio da República Federativa do Brasil, né? Então, isso não é possível. E aí a gente tem que ver se isso seria motivo para decretar a intervenção federal. Se o fato de o Estado estar querendo se separar, né, ou estar tentando desvirtuar os princípios da República Federativa, seria um motivo para ensejar a decretação da intervenção federal, né? E aí, se a gente for aqui no artigo 34, nós vamos ver que o sistema, a forma republicana, sistema representativo e regime democrático é um princípio, autonomia municipal, nós temos que procurar se existe, ó, manter a integridade nacional, repelir a invasão da unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação, reorganizar as finanças da unidade da federação que suspender o pagamento da dívida e deixar de entregar as receitas aos municípios, prover a execução de lei federal ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas e aplicação do mínimo exigido. Vocês identificam aqui, gente, algum inciso que corresponde ao que a questão está falando? Vocês acham que não seria caso de intervenção? Sim. Sim, o quê? Ô, Noeli, não seria esse... Qual que foi a pergunta? Se vocês acham que a questão está falando sobre a existência de movimentos separatistas, né? E que se a existência de movimentos separatistas encaixa em algum desses incisos aqui... Professora, eu acredito que... Isso é a minha dúvida. Eu acredito que seja em manter a integridade nacional. Eu acredito que sim. Que configura alguma coisa de manter a integridade nacional. Mas aí... Só que para falar... É isso mesmo. Esse inciso primeiro que fala manter a integridade nacional, ele é bem aberto, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A integridade nacional pode ser de várias formas, né? Sim. Mas preservar a forma federativa que proíbe a secessão é uma forma de manter a integridade nacional. Sim, com certeza. Nós temos um pacto federativo que proíbe que isso aconteça. E quando o Estado está fazendo movimentos para que isso, né, para se separar, ele está violando uma norma que é inerente ao pacto federativo. Então, é necessário que se atue para manter a integridade nacional e para manter, né, preservar esse pacto que foi instituído quando a gente optou por ter uma federação, né? Exatamente. Então, aí pode voltar com o mudo aí, gente. Quem tiver aberto o microfone, por favor, senão eu tenho que tirar essa tela aqui para poder mutar o pessoal. Então, gente, o exercício está falando da hipótese do artigo 1º, do inciso 1º do artigo 34, tá?
E aí nós temos que ver se, para a intervenção federal fundada neste inciso, ela precisa de alguma coisa, se ela é uma intervenção provocada, se ela necessita de uma solicitação ou de uma requisição, ou se ela é uma intervenção que pode ser feita de ofício pelo presidente da República. E para saber isso, aonde que a gente vai? Nós vamos lá no artigo 36. O artigo 36 vai falar dos casos em que a intervenção dependerá de alguma coisa, né? Seja de solicitação, seja de requisição, ou seja, da ação do Procurador-Geral, né? E aí nós vamos analisar no inciso 1º, 2º e 3º do artigo 36, que ele fala do inciso 6º do artigo 34, que ele fala, no caso de desobediência à ordem judiciária, né? Que também não é o caso aqui, e no caso do artigo 34, inciso 7º, de forma que ele não fala nada sobre o inciso 1º, né? E se o artigo 36 não fala nada sobre o artigo 1º, a gente interpreta o quê? Que na hipótese de ocorrência da situação descrita no artigo 1º, a decretação da intervenção não dependerá de nada, não é isso? Então, vamos voltar lá ao exercício. Após ouvir os Conselhos da República e Defesa Nacional, decretou a intervenção, sendo o respectivo decreto encaminhado para apreciação do Congresso. Isso aqui. Está correta a atuação do presidente da República? Então, até onde a gente analisou, está correta, né? Não analisamos ainda todos os elementos, mas a gente já viu que existência de movimentos separatistas é uma possibilidade que autoriza a decretação de intervenção federal, né? E nós já vimos que o presidente da República não precisa de ser provocado para ele atuar. Ou seja, ele pode atuar por conta própria, ele pode atuar de ofício, né? Agora, outra coisa que a questão fala é ouvidos os Conselhos da República e de Defesa Nacional, né? Que nós vamos daqui a pouco olhar sobre isso. E fala também sobre o encaminhamento para apreciação do Congresso nas 24 horas seguintes, né? E para isso, então, vamos voltar aqui à Constituição. A Constituição vai falar o seguinte, ó. O decreto de intervenção, que especificar a amplitude, para as condições, será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, né? Então, a atuação do presidente da República em encaminhar o decreto de intervenção para o Congresso Nacional em 24 horas está correto, né? Ele encaminhou da forma como deveria fazer, encaminhou dentro do prazo, que foi dentro das 24 horas, lá no exercício fala, então até aqui tudo ok. Só falta a gente saber agora a questão de ter ouvido os Conselhos de Defesa e os Conselhos da República. Isso está no artigo 90, e eu vou abrir aqui um material para ficar mais fácil a gente ler isso. Eu falei para vocês porque não está nesse decreto, né? Não está aqui, ó. Está no artigo 90 da Constituição, não está no artigo 36. Ó, nas hipóteses de intervenção não vinculada, ou seja, aquelas que são espontâneas, ou de ofício, ou provocadas mediante solicitação, que são aquelas, gente, em que o presidente da República não está obrigado a decretar a intervenção, mesmo quando ele é solicitado, né? Ele solicita, alguém solicita e ele decreta se ele quiser, porque ele tem essa discricionariedade, ou nas situações em que ele não precisa que ninguém solicite, que ele mesmo faz espontaneamente, de ofício, né? Então, nessas hipóteses, o presidente da República ouvirá os Conselhos da República e o Conselho de Defesa Nacional, né? Então, gente, tudo que diz na questão está correto, né? O presidente agiu exatamente como deveria ter agido. Ele fez o quê? Observou a ocorrência de uma situação que enseja a decretação de intervenção federal, descrita no inciso 1º, que é manter a integridade nacional. Ele pode decretar de ofício essa intervenção, não depende de requisição, não depende de solicitação, não depende da atuação de uma outra pessoa, né? Depende somente dele. Então, ele pode, ele não precisa ouvir ninguém, né? Diz lá no artigo 90 que, caso seja situação de decretação de intervenção federal espontânea, que é o caso aqui, porque é uma decretação de intervenção que só depende do presidente, ele tem que ouvir os Conselhos de República e de Defesa Nacional, e aqui está dizendo que ele ouviu, ó, após ouvir, né, os Conselhos de Defesa Pública, de República e de Defesa Nacional, ele decretou a intervenção.
Depois que ele decretou, ele encaminhou para apreciação do Congresso Nacional nas 24 horas. Então, gente, a atuação do presidente da República está correta? Sim, está correta. Ele cumpriu todos os requisitos que a Constituição exige para decretar uma intervenção na situação que a questão está narrando, tá? Ele poderia decretar a intervenção de ofício? Sim, porque o motivo que está ensejando a decretação aqui na questão é o inciso 1º, manter a integridade nacional. E o inciso 1º, a situação narrada no inciso 1º, não exige nenhum tipo de requisição ou solicitação ou atuação de qualquer outra pessoa que não seja o presidente, né? Então, a atuação do presidente aqui está correta, sim. Ok, gente? Alguma dúvida nessa questão? Alguém? Você pode tirar uma dúvida minha? Sim, pode falar. Professor, você pode tirar uma dúvida minha? Mas não é sobre essa questão, mas é sobre o artigo. Pode falar. No artigo 34, você pode voltar lá na tela? No inciso 1º e 2º, qual que é a diferença um pouco de cada um? Eu confundo muito. Ó, manter a integridade nacional, um bom exemplo é esse da questão, né? Um Estado que está querendo sair... Não, desculpa. É o 1º e o 3º, na verdade, desculpa. Ah, tá. Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Grave comprometimento da ordem pública, gente, não tem nada a ver necessariamente com a integridade nacional, né? Imaginem vocês, por exemplo, que o que ensejou a intervenção federal no Rio de Janeiro, que aconteceu há uns 2 anos atrás, não sei se vocês acompanharam a notícia, foi grave comprometimento da ordem pública. Por quê? Porque a segurança pública no Rio de Janeiro estava um caos, né? Estava havendo muitos problemas em relação a isso, mas eram problemas que não tinham nada a ver com a integridade nacional, né? A integridade do Brasil como um todo não estava ameaçado. O que estava ameaçado lá? A segurança pública, né? Então, o fato da segurança pública estar ameaçada gerou um grave comprometimento da ordem pública, né? Não que esse comprometimento da ordem pública afetasse a integridade do Brasil como um todo, né? Mas era um comprometimento da ordem pública. Conseguiu perceber a diferença? Ô, Médio? Sim, com certeza. Sim. Não, com certeza eu consegui entender. Não necessariamente teve feriu a integridade nacional, mas feriu a ordem pública. Feriu a ordem pública. E, às vezes, ferir a ordem pública não tem repercussão no Brasil inteiro de forma que abale a integridade nacional, né? Entendi. Muito obrigada, professora. Por nada, gente. Alguma dúvida em relação à questão 2? Vamos passar para a questão 3. A reunião tem aí 6 minutos, tá, gente? Então, pode ser que a gente precise abrir uma nova para concluir a questão 3, tá? E aí, vocês ficam de olho lá no WhatsApp, que eu vou mandar um link novo se isso acontecer, tá? Vamos lá. 6 minutos e 40 segundos, se a gente consegue concluir a questão 3. Certo Estado foi condenado por sentença judicial transitada em julgado, proferida por uma... Nós já fizemos esse ou não? Aula passada? Não foi, não? Esse exercício? Eu estou confundindo. Certo? Não é esse, não. Estudo dirigido, no primeiro estudo dirigido que eu mandei vocês, não estava esse, não? Agora eu estou vendo esse exercício de novo. Professora, se for, eu fiz e nem percebi, viu? Mas eu acho que não. Então, vamos lá. Certo Estado foi condenado por sentença judicial transitada em julgado, proferida por uma das varas da Justiça Estadual, a pagar diferenças salariais devidas aos servidores públicos autores da demanda. Expedido precatório contra o Estado, a dívida não foi paga no prazo injustificadamente. Essa situação enquadra-se em tese entre as hipóteses de decretação de intervenção federal no Estado, uma vez que... Então, gente, o que o Estado fez? Foi condenado por uma sentença judicial, ou seja, tem uma decisão judicial contra o Estado, condenando ele a realizar um pagamento, né? Essa decisão foi proferida por uma vara da Justiça Estadual, né? Ele não cumpriu a decisão, porque ele foi condenado a pagar e não pagou, né? E nem se justificou. Ele não pagou de forma injustificada, né? Então, se a gente voltar lá na Constituição, nós vamos ver que temos aqui, ó,
ordem ou decisão judicial. Então, se a gente pegar o caput, ó, a União não intervirá nos estados, exceto para prover a execução de ordem ou decisão judicial. Então, no caso, tem uma decisão judicial e está havendo um descumprimento dessa decisão judicial por parte do Estado, de forma que é uma hipótese que autoriza a intervenção federal, né? Então, vamos voltar lá na questão. Essa situação enquadra-se em tese entre as hipóteses de decretação federal, uma vez que houve descumprimento de ordem judicial, estando a medida condicionada a provimento pelo Superior Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral de Justiça, sendo cabível a interposição de recurso extraordinário ao Supremo. Então, gente, vamos voltar aqui no artigo 36 para a gente ver se a decretação de intervenção federal com base em descumprimento de ordem ou decisão judicial depende de algum requisito. E aí, para isso, a gente tem que ir lá no artigo 36. A decretação da intervenção dependerá. Então, nós estamos aqui, ó, inciso 6º, descumprimento de decisão judicial. Então, o inciso 1º fala de... Inciso 4º, não é o nesse caso. O inciso 2º fala, gente, no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial. Ou seja, depende, no caso do exercício, a decretação de intervenção federal depende, sim, de alguma coisa. De quê? De requisição de alguns desses tribunais. Lembra daquela parte que a gente viu? Então, vamos voltar lá para a gente ver. Vamos aqui no material, para a gente relembrar quem são os tribunais que podem decretar, né? Que podem, na verdade, requisitar, né? Então, a questão fala, STF, STJ ou TSE. Quando que vai ser cada um? Vai ser o TSE quando a gente estiver falando de decisão da Justiça Eleitoral. Não é o caso. A questão está falando que foi uma vara da Justiça Estadual que proferiu a decisão. Quando a decisão for do STJ, vai caber ao próprio STJ a requisição. Não é o caso, porque a decisão não é do STJ. Se o descumprimento for de decisão do Supremo, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar, cabe ao STF a requisição. Também não é o caso, porque não foi o STF que proferiu a decisão, não foi a Justiça do Trabalho que proferiu a decisão e nem foi a Justiça Militar. Foi quem? Uma vara da Justiça Estadual. Então, não é o STF, né? Agora, lembrando aqui, ó. Quando o descumprimento for de ordem ou decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, que aí sim é o caso, estando envolvidas exclusivamente questões legais infraconstitucionais, a requisição caberá ao STJ, né? Se for descumprimento de ordem ou decisão da Justiça Federal ou Justiça Estadual que envolva a matéria constitucional, aí a requisição vai depender, aí a intervenção vai depender de requisição do STF. Então, no nosso caso, como a decisão foi proferida pela Justiça Estadual, vai ser necessária uma requisição que vai ser feita ou pelo STF ou pelo STJ. Depende de quê? Da matéria envolvida na questão. E aí agora a gente tem que voltar lá para dar uma olhada, né? Ó. Pagar diferenças salariais devidas aos servidores públicos, né? Então, antes de ler as questões, eu estou imaginando aqui que as diferenças salariais, que os salários dos servidores públicos são previstos em lei infraconstitucional. A Constituição não determina qual que vai ser o salário, né, dos servidores públicos, né? Eu acho que vai ser necessário a gente abrir outra reunião, tá, gente? Então, fiquem atentos lá no WhatsApp, tá? Então, a Constituição não determina qual que vai ser a remuneração de cada agente público. Quem que vai fazer isso? Geralmente, tem uma lei infraconstitucional, ou se a gente está falando de um órgão público, esse órgão sempre tem uma lei que é o plano de cargos e salários, que é uma lei infraconstitucional, que vai determinar também os salários de cada servidor, tá? Então, voltemos às alternativas. Nesse caso aqui, então, eu estou imaginando que, como se trata de uma questão relacionada com legislação infraconstitucional, a requisição caberia ao STJ, né? E não ao STF. Então, vamos lá nas alternativas. Houve descumprimento de ordem judicial, estando a medida condicionada a provimento pelo Superior Tribunal de Justiça de representação do Procurador-Geral da Justiça, sendo cabível